O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte, com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Existem espécies de demônios, meus filhos, que só são expulsos pela oração. E sabemos muito bem qual é o interesse do demônio. Ele quer nos perder. De toda esta cena, nos chama a atenção o fato do menino estar possuído. Mas o problema não é alguém ser possuído. Isso não é um problema tão grave. O problema grave é a pessoa ser seduzida pelo demônio. O problema é a pessoa acolher as tentações do demônio. Porque uma vez que eu acolho as tentações do diabo, eu faço o pecado. E o pecado, ele não faz com que eu fique possesso, mas faz com que eu more com o capeta, ou seja, que eu vá para o inferno. Deus me livre. Ora, uma pessoa possessa, de forma plena, como está relatado aqui no Evangelho, ela perde a liberdade e por isso ela não peca. Agora, uma pessoa que não está possuída e que acolhe as tentações do diabo, essa sim, essa faz pecado. Seja como for, o que nós precisamos fazer para resistir ao diabo e a toda e qualquer espécie de demônios é rezarmos. A vida de oração, meus filhos, ela é exorcística, ela coloca em fuga Satanás e seus demônios. Deixe de rezar para você ver. Você começa a abrir brecha para o demônio. Deixe de rezar para você ver. Você começa a dar brechas para pensamentos horríveis, contrários à família, contrários à fidelidade conjugal, contrários à fé, contrários à humildade. Ou seja, uma pessoa deixa de rezar, a alma dela começa a ser tomada de inúmeros vícios e imperfeições, maldades, malícias, e o demônio se apossa
desse coração. Agora, aqueles que rezam, o demônio teme essas pessoas, como tem medo do próprio Deus, vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso diz que uma alma unida a Deus, o diabo tem medo, igual ele tem medo de Deus. Aplicando isso que nosso Senhor diz às nossas pobres almas do purgatório, a qual nós rezamos hoje, estas pobres almas no purgatório estão porque não rezaram. O que é que nos leva ao purgatório? Basicamente são duas situações. Tem outras, mas basicamente duas: os pecados veniais e a falta de reparação dos pecados mortais. A falta de reparação dos pecados mortais é penitência. Faça uma boa quaresma, faça uma penitência semanal, venha segunda-feira, 5h30 da manhã, rezar pelas almas do purgatório, que você vai resolvendo isso. Mas o problema é o pecado venial. E o pecado venial, como é que vence ele? Nós vencemos pela oração. O fogo que arde no Sagrado Coração de Jesus e que nós entramos em contato por meio da oração, este fogo nos purifica das nossas faltas veniais. Por isso, tem pecados veniais que só são vencidos com muita oração. E se nós não rezarmos, meus filhos, nós amanhã estaremos com a nossa foto nesta mesa e estarão clamando por nós, enquanto padecemos tormentos terríveis no purgatório.